on the affective dimensions of place from within the Brazilian context. So we thought it would be just quite an interesting and kind of hopefully exciting sort of like intellectual endeavor to share to explore what might be shared across those two different traditions. So our hope for this symposium is that it's the beginning of a conversation. It could be the beginning of collaboration. It could be the beginning of kind of shared intellectual experimentation and potentially working together. So I don't know if you want to say anything in addition, Carlos? Em primeiro lugar, assim, eu gostaria de agradecer o programa de pós-graduação da UFMG, que é em Geografia, que é quem está financiando a tradução simultânea. Agradecer também às tradutoras, tanto a nossa colega Dominique quanto a Renê, que vão nos ajudar aqui nesse processo, e até pela possibilidade de eu falar em português aqui um pouco, que eu acho que deve ser uma coisa um pouco mais rara para os nossos colegas do Reino Unido de escutar. Agradecer também ao colegiado do curso de graduação em Geografia aqui da UFMG, do qual no momento eu estou como coordenador, e que também está meio que nos ajudando aqui nesse processo, e foi também parte do intermediário para a gente conseguir o apoio financeiro para todas essas partes. E agradecer também muito uma pessoa que está aqui no modo de... Também está como apresentadora aqui para nos ajudar na parte técnica e que nos ajudou com o Eventbrite e algumas outras coisas, que é a professora Jéssica Soares de Freitas, da Universidade Estadual de Maringá, que ela tem ajudado bastante aqui nesse processo. E falar que, assim, sou muito grato também ao colega Ben Anderson, né, pela parceria, pelo convite para organizar esse evento e para a gente tentar fazer uma costura aqui entre... Vicky said she isn't able to hear the interpretation audio, so maybe it's assigned for me. I can't hear the interpretation. Okay, so let me see. Eu acho que quando você clicou para gravar, tá me ouvindo, Carlos? Sim. Quando você clicou para gravar, apareceu que mudou a língua de inglês para todo mundo. Entendeu? Então pode ter sido isso. Ok. So let me see if você consegue mexer de novo aí. Portuguese channel. Apologies, everyone. Okay. Could the English interpreter maybe speak again? I'm just in the Portuguese channel now. Yeah, I can hear you now in the Portuguese channel. Okay. So it is inverted? Yeah, loud and clear. Pete, Mary, Pete, can you hear the interpreter? Okay, so I can now, yeah. Well, is the problem solved? Fala em português. Tá, agora vocês conseguem me escutar falando em português? E tá dando a tradução certa ou não? I can, but I think you'll need to speak up because the audio is a little bit broken. The audio is not the best. So é o áudio da tradutora que tá meio ruim. That's better, I think, yeah. Ok, então, bem. I can hear you now, yeah. Retomando rapidamente o que eu estava falando. Então agora está ok, Vicky? Tá ok, gente? Valeu, obrigado. This is a wonderful example of the kind of joy of bringing different kind of linguistic communities together. E também das grandes maravilhas do Microsoft Teams, que sempre me deixa muito confuso. Mas essencialmente é isso. Acho que fazia um certo tempo assim, que nós não tínhamos esse tipo de contato, pelo menos dentro da geografia brasileira. Eu acho que um dos últimos grandes contatos que a gente teve Carlos, I wonder whether we want to return back to your introduction, given that we weren't able to hear it. So eu vou falar aqui. Back over to you. Bem, sendo bem direto e voltando aqui para o que eu estava comentando, então, em primeiro lugar, gostaria de dar boas-vindas a todos e a todas. Agradecer, em primeiro lugar, o Programa de Pós-Graduação em Geografia, aqui da UFMG, do qual eu faço parte e que foi o principal responsável financeiro pelo esse processo de tradução simultânea, eles que nos arranjaram aqui esse recurso, e o Colegiado da Graduação em Geografia, aqui da UFMG também, no qual eu estou como coordenador,
e que também possibilitou essa troca e esse contato aqui entre nós. Ah, o áudio tá dando para entender? Sim? Ok. É só porque eu não tenho como escutar, né? Então é um pouco difícil. Então, e também agradecer a professora Jéssica Soares de Freitas, da Universidade Estadual de Maringá, que nos ajudou com o Eventbrite e com algumas questões técnicas, como a divulgação do evento e as coisas relativas a isso. Então, nesse sentido, gostaria de agradecer muito e gostaria de agradecer ao professor Ben também pela parceria, pela troca e pelo contato que possibilitou com que a gente pudesse fazer essa troca hoje. Ah, let me see if I'm able to help out with the translation if I change into the channel. Oh, yes. She's on the Portuguese channel, I believe. Let me see if. Uh, O pessoal tá falando que Alguém falou que os dois canais estão funcionando, mas o pessoal tá falando que não tá muito bom o som. Como eu entrei antes, eu não consigo escolher o canal, entendeu? Então, para mim, eu só escuto o áudio original de todo mundo. Não consigo testar para te ajudar aqui, porque como eu entrei antes, né? agora o seu áudio fica baixo para mim, Queiroz. Porque eu estou tentando resolver esse rolê da tradução. O áudio fica baixo. Sim, na hora que eu. Yes, I can hear you when I am on the Portuguese channel. So I believe that everyone should go to the Portuguese channel and then things will work out by them. Because both of them are in the Portuguese channel and I'm not able to change it, which is our Microsoft Teams issue as well. Is everyone on the Portuguese channel now? Ben, were you able to go to the Portuguese channel? E agora? Tá todo mundo conseguindo me escutar com a tradução? Eu estou usando a opção de legenda. Para mim, Sim. só aparece a opção de legenda. Sim. E aí traduz para os dois, português e inglês. Pode ser uma boa Yes, I'm ativar isso able to também. hear you. Exatamente. Yes. Yes, now. Okay. Yeah, I can just, yeah. Yeah, I can hear you loud and clear. Okay, so now I change my audio again to the original audio because it will be easier for me. Ok, então tá todo mundo me escutando agora bem? Só façam um ok e finjam que tá dando tudo certo. Tá, então assim, gente, Oh, só that sounds retorno. better. Finalmente, então. Ok, deu certo. Novamente, como o Ben mesmo comentou, esses contatos, esses diálogos tendem a ter essas particularidades das linguagens, mas não se preocupe, de uma próxima vez vai ser mais fácil de organizar, porque pelo menos agora a gente já entendeu mais ou menos como funciona a dinâmica, ou vai dar tudo errado, porque o Microsoft Teams é bom nisso. Então, só repetindo aqui o que eu falei para os colegas que estão no áudio em inglês conseguirem entender, eu só gostaria de agradecer o programa de pós-graduação de Geografia aqui do FMG, porque foi ele que financiou essa tradução simultânea e até o uso do Microsoft Teams para a gente conseguir fazer isso, que eu espero que vocês estejam escutando bem. O colegiado de graduação em Geografia aqui do FMG, no qual eu estou coordenador e que foi também parte da organização desse evento. Os colegas de Durham, em especial o Ben Anderson ali pela colaboração, pelo convite, pela troca. A professora Jéssica Soares de Freitas, da Universidade Estadual de Maringá, que está nos ajudando aqui, tanto nesse canal quanto na divulgação. Foi ela que elaborou o material e que nos ajudou ali com o Eventbrite, etc.
E agradecer também os colegas, o Carlos, o Eduardo, o Peter e a Vicky, que aceitaram participar dessa troca. Por mais que existam essas dificuldades e barreiras linguísticas significativas. E a título de uma introdução muito rápida aqui, só para falar o que eu acho que é fundamental. Eu acho que há uma troca muito significativa que pode ser feita aqui entre a geografia cultural britânica e a brasileira, no sentido que ambas têm uma diversidade interna muito significativa, e que aqui no Brasil a gente teve uma influência muito grande também da geografia cultural anglófona nos anos 90, em particular por conta do Dennis Cosgrove, do Peter Jackson. No caso do Dennis Cosgrove, ele chegou a vir no Brasil nos anos 90, no Rio de Janeiro, e ele teve vários textos dele traduzidos para o português, o que colaborou bastante, até porque nós temos uma barreira linguística significativa dentro da geografia cultural brasileira, onde há uma perspectiva majoritária de vários colegas que são francófonos, mas não necessariamente conseguem ter uma afinidade com a língua inglesa, e que reflete um pouco as influências da própria origem da geografia brasileira, que é majoritariamente influenciado lá pelas tradições francesas, que inclusive fundaram os primeiros cursos de geografia aqui no Brasil. E aí, nesse sentido aqui, é muito interessante fazer essa aproximação, porque desde os final dos anos 90, início dos anos 2000, a gente tem tido uma interiorização vou falar um pouco mais lento. A gente tem tido uma interiorização dos cursos de pós-graduação no Brasil, e de mais pesquisadores de geografia cultural, e que tem meio que pluralizado não só os grupos de pesquisa nessa área, mas também multiplicado os temas e os enfoques de análise, onde a gente tem tido desde estudos de religiões, de festas tradicionais, de populações tradicionais como retireiros, faxinalenses, quebradeiros de coco-babaçu, vazanteiro, quilombolas, indígenas, etc., até grupos urbanos que têm tido maior proeminência, em particular por conta da inversão demográfica que ocorreu no Brasil de uma maneira um tanto quanto rápida. E, nesse sentido, a gente tem tido também certas aproximações com práticas experimentais, como é o caso do próprio colega Queiroz Filho, que a gente chamou, e com uma multiplicidade de outros temas de 2010 para cá, que vão desde geografia e arte, geografia e literatura, geografia e cinema, como também um enfoque muito grande em questões relativas às tensões territoriais que permeiam o país. Tanto é que território acaba sendo uma categoria central de análise de pesquisas, enquanto lugar tem um espaço um pouco nichado, no sentido que tem a ver com as pesquisas que seguem o legado da geografia humanista no Brasil, que o professor Eduardo, o professor Werther Holzer e a professora Lúcia Gratão meio que foram pioneiros aqui na fundação de um grupo, que é o GUM, que é o Grupo de Geografia Humanista e Cultural, no qual eles retomaram esses estudos sobre o sentido de lugar, e que tem tido uma centralidade muito importante, por isso o convite tanto ao Carlos, por conta dos trabalhos experimentais dele e do grupo dele, né, que é o Rasuras, quanto do Eduardo, que tem um trabalho epistemológico muito significativo de retomada dos estudos sobre o lugar na geografia brasileira. No mais, eu agradeço, e para não tomar muito tempo, até porque eu sei que a gente já perdeu muito tempo em relação aqui aos problemas do nosso colega Google Teams, aliás, Microsoft Teams. Eu passo então a palavra agora para o Ben Anderson para ele fazer uma breve apresentação da Vicky e do Peter, e depois eu faço uma breve apresentação do Eduardo e do Queiroz. Thank you. The translation is a little bit hard to follow for us. So I think let's just continue. I think I'm going to be brief because we're already 20 minutes into the workshop. I'm looking forward to hearing from Eduardo, Carlos, Pete and Vicky. But just to elaborate a little bit on my comments earlier, the interest in kind of the affective dimensions of place, which is our focus collectively today. Like it's a long-standing interest in some way or another in UK cultural geography. So we could say it sort of begins, or at least kind of crosses a threshold of interest and attention with early humanistic geography, and the emphasis in humanistic geography on the kind of lived experience of particular kind of places. It's also there in the kind of
intersection between feminist and cultural geography work throughout the 1980s, which insists upon the kind of personal being political and unfolds various geographies of emotional life. But I think it's fair to say that attention to the affective or emotional broadly defined has been most predominantly associated with non-representational theory, or better, non-representational theories, using the plural, to recognise that non-representational work is multiple, is internally differentiated, but has nevertheless a series of shared starting points that I think resonate with some of the traditions that Carlos was speaking about a moment ago. So non-representational work tends to begin from an emphasis on everyday practice, on life as it is lived. It tends to try and write detailed accounts of the multiple different dimensions that go into the life of any particular place. So how kind of place is made through practices, yes, but also a whole collection of humans and non-humans, objects, immaterial forces like memories, and how these kind of gather together to produce kind of the sense of place. And how non-representational work tends to treat representations as kind of forces that act in the world in some way or another. So non-representational theory in the UK context is not somehow anti-representation. Instead, it asks, what does something like an image do? What does something like a painting, how does it act in the world? So interest in affect kind of like intensifies in the context of non-representational work, but that non-representational work is multiple and it's various. So we invited Pete and Vicky to speak with us today, because in different ways they hold different positions in relation to UK cultural geography. So I'd imagine Peter Merriman, Professor of Human Geography at Aberystwyth University in Wales. His work is well known globally within cultural geography. Pete has been instrumental to the interest in and beyond cultural geography in work on mobility, all the way back to his almost 20 years old book, Driving Spaces, 2007, I think, and then the follow-up fairly soon after, Mobility, Space and Culture. And through a series of historical studies of mobility, but into a wide range of research projects and different forms that mobility take, Pete's been central to a cultural geography that takes movement seriously. And that emphasis on movement crosses over into his theoretical work. Pete is one of the few people in Anglophone human geography who's really engaging in depth with conceptual work around space and place today. And that emphasis on movement crosses into that work. Vicky Zhang, in my humble view, is one of the most exciting English-speaking geographers working today. She works basically on, and she puts this better than me, so I'm just gonna copy her website. The intensity and energetics of working lives in times of change, with particular reference to migrant workers in Australia and China going through waves of deindustrialization. But alongside that, really detailed empirical work is a kind of fantastic conceptual experimentation, which uses ideas of affect and embodiment to think again about the kind of the lived body and how the body kind of mediates and is kind of produced through change. So delighted that Vicky and Pete can contribute to this discussion, and I think I'll hand back to you now, Carlos, perhaps to introduce our first two speakers, who I think we're going to be Carlos and then Vicky. Opa, deixa eu vir um pequeno problema técnico aqui. Então,
A gente vai começar pelo Carlos Queiroz e pela Vicky Zeng, particularmente por conta dessas aproximações em práticas experimentais. Aí, só para fazer uma rápida apresentação aqui dos colegas, o professor Antônio Carlos Queiroz Filho é professor da Universidade Federal do Espírito Santo. Ele é professor titular, no caso. Sorry, we can't hear the translators at all now. That is on the, I don't know if they're back on the Portuguese channel or. Ah, tá, ela inverteu o canal. Então, ok. Bem, de toda maneira. Ok. Tá dando para me escutar agora, bem? Ok, ótimo. Então, o professor Antônio Carlos Queiroz Filho, ele é professor titular do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Espírito Santo, no estado do Espírito Santo, aqui no Brasil, na cidade de Vitória. Ele é líder do grupo Rasuras, onde ele tem trabalhado com um conjunto de práticas experimentais que vão desde produção e análise de videogames, dança, música e mais um conjunto aqui muito significativo de coisas, trabalhando com metodologias principalmente relacionadas à percepção, colaboração e engajamento. O Queiroz talvez seja o cara que esteja na vanguarda da experimentação dentro da geografia cultural brasileira, ao menos na minha opinião, assim, quando a gente vai vendo as obras dele e os textos como Corporema, por uma geografia bailarina, dentre outros. E ele já fez alguns trabalhos nesse sentido, voltados para performance, para vídeo, que é um pouco do que ele vai mostrar para a gente hoje. E o professor Eduardo Marandula Júnior, por sua vez, ele é um dos fundadores do Grupo de Pesquisa em Geografia Humanista e Cultural aqui no Brasil, que segue um pouco o legado da geografia humanista. Ele é professor titular da Faculdade de Ciências Aplicadas da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, no campus de Limeira, onde ele trabalha principalmente com as interfaces entre filosofia, ciência e arte, epistemologia da geografia cultural, e talvez seja o grande responsável aqui por a gente ter retomado as discussões de sentido de lugar dentro da geografia brasileira com diálogos à fenomenologia, que é o foco de análise dele nesses últimos tempos. Então, eu tentei ser breve, considerando aqui o nosso prazo, e aí eu já agradeço muito, e aí eu acho que a gente pode começar com o Carlos Queiroz e depois com a Vicky, Ok, vou e aí eu passo para o Carlos. compartilhar minha tela. Ok. Estão vendo? Eu começo agradecendo ao meu amigo Carlos. Os slides eu fiz a tradução para o inglês para facilitar ou talvez atrapalhar o trabalho dos tradutores, não sei. Mas eu começo agradecendo o meu amigo Carlos, né, pela oportunidade de dividir esse momento tão significativo para mim aqui com vocês. É realmente uma alegria e uma honra, especialmente porque esse momento, quem teve no COG, né, uns meses atrás, vai entender melhor do que eu estou falando, mas esse momento ele é muito especial porque ele participa de um movimento muito recente, meu, de reencantamento com a geografia, né? Então, pessoas que me acompanham há mais tempo, como o meu amigo Eduardo, que está aqui, já testemunharam que, vez ou outra, esse sentimento de inadequação, que traduz o meu fazer geográfico, ele exige de mim uma espécie de mergulho para dentro. E esse evento, ele, de certa forma, é um retorno à superfície para respirar esse ar compartilhado com vocês aqui e que me oferece um fôlego tanto criativo quanto afetivo. Então, meu amigo Carlos, mais uma vez, muito obrigado por me permitir fazer parte disso. Se eu me emocionar em alguns momentos, vocês não liguem. Mas eu sigo então, pessoal, dizendo que foi difícil decidir o que eu traria aqui para essa nossa conversa, tanto por conta do tempo, que é muito enxuto, mas também
pela variedade de coisas que eu me lanço ao desafio de tentar experimentar. E quando eu conversei com o Carlos, ele me disse que gostaria que eu compartilhasse com vocês um pouco sobre essas minhas experiências criativas, né? Palavras dele, né? Essas minhas experiências criativas. E aí, inclusive, ele ressaltou que ele tinha uma expectativa de um diálogo mais direto com os trabalhos da professora Vicky, que, segundo ele, haveria uma certa sintonia ou uma certa afinação, né? Que para lembrar um termo que ele usa no texto que ele escreveu para o primeiro volume do livro The Promise of Cultural Geography, que é o termo attunement, né? E o attunement ele pode ser traduzido como afinação ou sintonização. E aí eu fiquei pensando, para mim, eu fiquei pensando sobre a sensação do que acontece no antes. Antes de afinar, um instrumento ele gera ruído. Antes de sintonizar, uma rádio ela gera ruído. Então, talvez o ruído seja a morada da linguagem. Talvez seja no ruído que as nossas geografias comecem efetivamente a sentir. E isso é isso que suscita o meu encantamento pela linguagem, né? Pelas linguagens artísticas, de certa forma. E, de fato, olhando rapidamente assim por algumas das produções da professora Vicky, eu percebi que a intuição do meu amigo Carlos ela não estava errada. Assim. Em especial, essa apresentação de hoje, né, esse exercício de diálogo entre o que eu tenho chamado de nossas geografias criativas, nossas geografias íntimas, e por que não nossas geografias afetivas, né, como bem nomeia esse evento, articular isso, né, que eu tenho nomeado dessa forma, com uma dessas produções, né, que me foi indicada pelo meu amigo Carlos, uma das produções da professora Vicky, que é esse artigo, e por isso que eu falei de ruído antes, que é o Noise Field Exposures, justamente porque eu percebi, através desse texto, que nós dois, de certa forma, estamos falando, estamos nos preocupando com questões que envolvem exposição e vulnerabilidade, né? Então, de certa forma, ambos, né, estamos falando de nossas experiências ruidosas, de alguma maneira. Então, de todo modo, né, eu vou falar isso algumas vezes, em razão do tempo, eu decidi fazer um recorte bastante específico e eu trouxe para vocês apenas uma experiência, né, daquilo que eu chamo de rasuras poéticas. Rasura, essa palavra que eu não consigo encontrar uma tradução, porque a tradução que normalmente me é sugerido é erasure, e não é isso, mas enfim, fica aí o desafio para a gente conversar depois. Mas o que eu chamo de rasuras poéticas, né, que eu tenho promovido no âmbito de um projeto que é o projeto Narrativas Desviantes, né? Esse projeto, ele começou a ser desenvolvido de maneira mais sistemática desde 2018. Né, a partir de 2018, eu comecei, de certa forma, a fazer uma sistematização mais direta, vamos dizer assim, de algo que eu já vinha desenvolvendo, que é uma frente autoral e independente de produção artística, mas que hoje ela se desdobra tanto em atividades práticas de disciplinas que eu ministro, como a disciplina de Linguagens Geográficas, que é a minha disciplina principal na graduação, né, daqui do curso de Geografia, como também nas pesquisas que eu oriento, especialmente aquelas que, de algum modo, lançam mão da linguagem artística, né, de alguma linguagem artística, para ir além da análise propriamente dita e
experimentar, né, outros modos de dizer e, consequentemente, né, experimentar outros modos de fazer geografia. Então, em resumo, a ideia do projeto Narrativas Desviantes é investigar e experimentar modos de partilhar poeticamente as experiências de atravessamentos sensíveis, emocionais e o que inclui também aquelas ruidosas, como bem aponta a professora Vicky no artigo que eu mencionei agora há pouco. Tudo isso entre aquele que diz, né, e os lugares, as pessoas e suas paisagens e territórios. E o que eu passei a chamar recentemente, desde 2021, de grafias de atravessamentos. Outra palavra difícil também, atravessamentos também de ser traduzidas, mas eu escolhi por enquanto entanglements, mas também às vezes é sugerido como traversal, mas enfim. Grafias de atravessamentos, né? E tudo isso que eu estou mencionando aqui para vocês, eu tenho trabalhado com a produção, por exemplo, de videopoemas, de videorelatos, de videoensaios, de videocartas, de poesias sonoras, de ensaios visuais ou crônicas visuais utilizando a fotografia, de intervenções audiovisuais e práticas performativas. Então, é uma quantidade, vamos dizer assim, tem bastante coisa que eu vou dançando por meio dessas linguagens, experimentando uma ou outra, dependendo do momento em que eu estou emocionalmente, vamos dizer assim. Então, assim, é nesse espaço, de certa forma, de sintonia e de ruído, que eu, antes de partilhar efetivamente essa obra que eu que eu vou compartilhar com vocês ao final, eu decidi também compartilhar como que eu tenho articulado esse processo de me expor ao mundo, né? E aí, novamente, em razão do tempo, basicamente eu fiz um mapa conceitual e vou basicamente listar para vocês. Vou basicamente listar alguns desses conceitos. Ih, não sei o que aconteceu, voltou para o começo. Saiu do modo de apresentação, então vamos lá de novo. Lista do apresentador. Desculpem. Eu vou basicamente listar alguns desses conceitos, porque não dá tempo de explicar, né, todos eles. Então é só para vocês terem uma noção, mais ou menos, né? Então, eu tenho a pesquisa-criação e a arte baseada em pesquisa e a filosofia pós-estruturalista, vamos dizer assim, como anteparos, né, daquilo que eu tenho chamado de grafia de atravessamentos. E esses anteparos, eles, de alguma maneira, me ajudam, né, são abordagens que me ajudam a fazer duas coisas, de certa forma. Eles me ajudam a afirmar o sensível como uma potência crítica legítima e também lançar a mão da linguagem poética como um gesto de escuta e invenção. Esses anteparos, eles me permitem fazer exatamente aquilo que eu mencionei agora há pouco, instaurar e experimentar modos de dizer, e aí é a minha preocupação, né, e é o diálogo que a gente tem com todo mundo que está aqui, modos de dizer que, de certa forma, escapam à normatividade dos formatos acadêmicos, cada vez mais, vamos dizer assim, sobredeterminados pelas lógicas produtivistas e neoliberais. A ideia do grafias de atravessamentos, elas consistem fundamentalmente em inserir o corpo do pesquisador como principal território de escrita. Então, a grafia, ela acontece quando esse corpo, entre aspas, registra ativamente a experiência sensível que se dá no encontro, acho que essa é a palavra-chave, no encontro que estabelecemos com os lugares e as pessoas, e isso inclui, né,
não podemos esquecer os ruídos, né, para relembrar também a discussão da professora Vicky. E aí, isso me leva a outra questão, que é justamente sobre o que é que eu faço com todo esse registro, né? De que modo é que eu organizo essas grafias de atravessamentos? Então, o próximo conceito é o de desdocumentação, que é, resumidamente, uma alusão direta à poética do Manuel de Barros, que é um poeta brasileiro, um dos maiores poetas brasileiros, que ele fala que para o verbo pegar delírio é preciso desaprender 8 horas por dia. Então, é por meio da poética do Manuel de Barros, essa poética da desaprendizagem, e também por ser poeta, que eu encontro reverberação também na perspectiva do ensaio como uma forma legítima de escrita acadêmica, um ensaio na perspectiva do filósofo espanhol Jorge La Roça, em que ele vai explicar, resumidamente, que o ensaio ele é constituído por formas híbridas, impuras, ambíguas, e que o ensaio ele é o lugar da incerteza e da experimentação. Então, assim como na poesia, que é, no meu entendimento, a rainha das ficções. Então, a poesia, ela toca e faz tocar, ela tira o uso literal das coisas, das palavras do seu lugar comum. Ela estica os horizontes, né, para lembrar da poética do Manuel de Barros, que ele fala dessa ideia do esticar o horizonte, né? E da desdocumentação eu vou para o arquivo afeto, que é exatamente aquilo que resulta da desdocumentação, né? Então, o arquivo afeto, ele carrega em si esse caráter híbrido, experimental, e que ele é tecido fundamentalmente na diluição das fronteiras existentes entre texto, imagem, poesia, por que não dizer, e principalmente corpo, né? Corpo esse exposto, como aponta a professora Vicky nesse texto, que quem não leu, eu recomendo que leia. E eu venho nomeando isso, né, arquivo afeto, numa referência direta, deixa eu aumentar um pouco mais aqui, aos estudos sobre performance e memória que é desenvolvido por esse carinha aqui, o Louis van der Hengel, em que ele vai explicar que os arquivos de afeto, ele chama de arquivos de afeto, né, eles partilham de duas coisas. Ele vai dizer que os arquivos de afeto, eles chamam, né, ele chama de um poder criativo de reinvenção, né? Que é justamente por meio, que ele se dá exatamente por meio de interligações afetivas e encontros criativos, né? Então, essa ideia do arquivo afeto, ela me ajuda a responder a pergunta que eu fiz antes sobre o que é que eu faço com tudo aquilo que eu, né, registrei por meio do meu corpo, né? Então, para mim, essa resposta passa exatamente por esse processo de apropriação e reinvenção, né? Ou, se a gente preferir usar um termo, uma expressão mais próxima de nós, né, da geografia cultural, a ideia de ressonância e de repercussão do Bachelard, né? Que se dá exatamente, né? Elas são provocadas, essa apropriação e essa reinvenção, ela é provocada exatamente pelos modos com que atravessei e fui atravessado, pelas muitas grafias que eu encontrei, né? Isso me leva a um outro, e aqui eu vou realmente listar, porque não tem menor condições de explicar, né? Me leva a um outro conceito, que é o conceito de dispositivo, mas na leitura que tanto Agamben quanto Deleuze fazem de Foucault, né? Então, Agamben, porque ele vai nos oferecer outra escala, né, que não somente as grandes instituições Foucaultianas. Então, para além, por exemplo, das prisões e dos manicômios, o Agamben vai sugerir, por exemplo, a caneta, a escritura, a literatura e, por que não, a própria linguagem, né? Então, ele nos oferece essas outras escalas. E o Deleuze, porque
ele nos oferece, para além das linhas de sedimentação, que ele vai chamar, né, que seriam, por exemplo, as grandes instituições Foucaultianas, seriam as linhas de sedimentação, ele vai nos oferecer também a perspectiva das linhas de fuga, né? Então, ele nos oferece essa outra perspectiva. E, além disso, também tem esses outros dois conceitos, que eu não vou nem mencionar aqui, que é o de intercessor. E aí toda essa ideia do dispositivo chega, né, para mim, que aí é um outro recorte que eu vou fazer dentro da linguagem do vídeo, que foi uma das escolhas que eu decidi trazer para vocês, mas dentro da linguagem do vídeo, não sei se vocês vão lembrar, eu falei vídeo ensaio, vídeo relato e por aí vai, e tem o videocarta, né? Mas todo esse processo, quando eu vou para a linguagem do vídeo, eu entendo que a câmera, o microfone e o meu próprio corpo, eles atuam, né, em agenciamento, funcionando, de certa forma, como um dispositivo corpo-câmera, né? E esse dispositivo corpo-câmera, ao se expor, ele corpografa, né? Eu coloquei aqui o corpo junto aqui, né? No meio de cartografia, eu coloquei o corpo nesse meio. Ele corpografa tanto, né, as forças de sedimentação, como também, né, as próprias linhas de fuga, né? Ele também funciona como esse disparador de linhas de fuga, né? Os conceitos, né, os três primeiros conceitos que eu mencionei aqui, os grafismos de atravessamento, desdocumentação e arquivo afeto, quem tiver interesse, está nesse livro, Arquivo de Memórias Possíveis, e o capítulo é esse. Mas, novamente, em razão do tempo, eu escolhi trazer um exemplo para vocês, né, que é o exemplo do videocarta, em referência clara ao gênero do filme carta, né, que é bastante consagrado no cinema. Mas, para mim, essa ideia do filme carta, ela me é muito cara. A primeira experiência que eu tive foi em 2021, quando um amigo chileno me convidou a fazer parte de um projeto dele chamado Cartas Audiovisuais, em que eu produzi um vídeo para ele chamado Carta a um Amigo. Mas, resumidamente, um filme carta, ele se baseia, né, ele é feito, vamos dizer assim, de uma voz pessoal reflexiva, normalmente um voice-over, né? Ele é endereçado a alguém, ou seja, existe esse desejo de correspondência. E aí, em relação à própria estética da coisa, você tem, né, associações pouco previsíveis, você tem imagens de diversos formatos, você tem montagens plurais, né? E aí, eu deixei em asterisco, porque nem sempre, mas muitas vezes ele aguarda o retorno do destinatário, né? E aí eu preciso, pessoal, fazer um rapidíssimo parênteses para mostrar para vocês isso aqui, que é uma confissão, né? É uma confissão porque eu havia decidido fazer um videocarta endereçado à professora Vicky. No entanto, eu também confesso que eu não consegui fazer, não consegui terminar. E mesmo que eu tivesse conseguido, aqui ele está na metade, eu estou na metade do processo, né? E mesmo que eu tivesse conseguido, ele tem, se vocês podem ver aqui, ele tá, o tempo da narração, ele está com quase 12 minutos. Então, assim, eu não conseguiria, a gente tem 20 e poucos minutos para apresentar, eu não conseguiria falar nada, só dizer oi, obrigado e colocaria o vídeo e pronto. Então, mesmo que eu tivesse terminado, não seria o momento. Então, professora Vicky e demais colegas, eu aproveito para compartilhar também um gesto metodológico sobre esse vídeo, que dialoga com o vídeo que eu vou mostrar no final, é que as imagens que vocês, né, verão, a professora Vicky, como é endereçada para ela, verá na tela enquanto escuta a minha voz, elas pertencem aos registros brutos justamente da experiência que eu tive, uma experiência de bastante ruidosa, né, de vulnerabilidade de exposição, que eu tive numa residência artística em Coimbra, inclusive esse livro ele é fruto
do processo que antecedeu a residência, mas esse videocarta que eu estou fazendo para a professora Vicky, eles são as sobras de filmagem, os fragmentos que eu deixei de lado quando eu montei os vídeos da instalação que eu fiz dessa residência. Então, naquele momento, que foi um momento de exaustão e desajuste sensorial, o meu corpo ele buscou uma certa calmaria, um certo lugar seguro, que a dinâmica institucional daquela experiência, que dialoga muito com a experiência que a professora Vicky relatou nesse artigo que eu estou mencionando aqui para vocês, ela não me permitiu experimentar de forma alguma esse lugar seguro e essa calmaria que, em princípio, uma residência artística deveria contemplar. E aí, hoje, né, ao olhar novamente para esses materiais descartados, eu percebo que o que era ruído residual, ele começou a se transformar justamente nesse horizonte chão calmo, onde eu posso repousar a escrita, repousar a grafia, a minha grafia de atravessamento, e ensaiar a nossa possível afinação, viu, professora Vicky? Mas, para tanto, né, para todo mundo que está aqui, eu antecipo a vocês o convite para visitarem o YouTube do Rasuras. É só digitar no YouTube Rasuras Pesquisa, que vai aparecer, e vocês assistirem tanto os vídeos desse projeto, está numa playlist separada, quanto, talvez em breve, esse videocarta que eu estou fazendo para a professora Vicky, né? Então, eu fecho esse parêntese. E foi exatamente por retomar esses meus arquivos que eu decidi trazer um desses 6 vídeos que eu produzi nessa residência, especialmente porque acredito que ele também dialoga bastante com essa ideia de exposição e vulnerabilidade que a professora Vicky aborda, que é o vídeo Dizer Paisagem, Encontro, Sabor e Ritmo. Como eu acabei de mencionar, esse vídeo ele é um dos 6 poemas em vídeo de uma instalação que eu chamei de Baú de Memórias Inventadas. Ela foi produzida, né, nessa residência que eu mencionei, foi em 2021 em Coimbra, e a instalação ela aconteceu mais ou menos dessa forma. Isso aqui é a montagem, né? No final, isso aqui tinha uma porta que ficava fechada, a pessoa entrava nesse baú de memórias inventadas e ela tinha na tela do computador essa imagem, né, cheio de mapas, vamos dizer assim. Cada mapa tinha o título de um vídeo e esses títulos eles eram clicáveis. Então, a pessoa podia escolher por qual memória ela ia acessar. Esses mapas eles atuavam como um portal de travessias sensoriais e afetivas. E a instalação, ela se ancorou nessa perspectiva, né, que entende o corpo como esse dispositivo de mapear afetos, né? Então, o corpo como o próprio território de incidência do mundo, né? Então, especificamente, o vídeo Dizer Paisagem, Encontro, Sabor e Ritmo, ele nasceu de uma experiência ruidosa nessa residência. Ele nasceu de uma ferida, como eu costumo dizer, né? O vídeo, ele toma a forma de uma carta-mãe, e ele carrega em sua narração um relato que, pela poesia, guarda aquilo que eu tive de mais visceral na minha experiência com essa residência, né? Ele diz justamente daquilo que ainda se faz, mesmo quando tudo parece não caber. Então, o que esse vídeo diz, ele trata exatamente desse território que é feito de afeto, que é feito principalmente de dignidade, né? Ele diz sobre seguir caminhando quando o entorno se torna insuportável. Ele diz sobre nomear algum tempo depois que o que eu vivi ali foi uma tentativa de apagamento. E essa grafia desse vídeo e essa geografia é a recusa desse apagamento. É por isso que rever esse vídeo ainda me emociona. Porque eu reconheço nele não só as crises de ansiedade que eu tive à época e que eu não sabia nomear,
mas também esse gesto silencioso de um corpo autista tentando sobreviver e dizer de si no mundo que ainda não soube escutar. E se há algo que eu aprendi nesse tempo e que eu reconheço é que o conhecimento ou os afetos, através dos encontros, eles não se impõem. Eles simplesmente acontecem. E como poesia, esses encontros, eles conectam pessoas, ideias, experiências, dores e, por que não, as alegrias também. E é esse gesto que eu pretendo continuar cultivando aqui com vocês, especialmente. Então, Carlos, meu amigo, mais uma vez, o meu muitíssimo obrigado por essa oportunidade. Eu vou passar o vídeo agora para vocês. Só Queiroz, eu só acho que não dá tempo, porque a gente já tá com 24 minutos. Aí eu passei o link. Eu acho que talvez a gente resolva dessa maneira, porque eu estou preocupado com o horário, para dar tempo de todo mundo falar. você que sabe, você que é o chefe. Eu só acho assim que a gente teve 20 minutos de atraso e não texto, Não, mas está tudo bem. tranquilo. Está Você que tranquilo, sabe. perdão. Tudo sem problema, sem Eu não problema. sei, Ben, Eu encerro por aqui, tranquilo. por você é tranquilo aí de passar um O trecho vídeo do tem vídeo? 6 minutos, o vídeo tem. Ah, Não, tudo bem, segue. Passa o link e depois eu e a professora Vicky e os demais a gente segue dialogando de outras formas, por e-mail. Então, só queria agradecer pela experiência. não, eu acho que você pode passar. Ah, tá. Perdão, Queiroz. Ah, Vou parar de compartilhar minha tela aqui. Como é que eu faço isso? Não sei. Ah, tá aqui. ah, perdão, Queiroz, aí pela questão do tempo, mas é porque a gente tem um teto que também envolve até a própria tradução simultânea. Que senão a gente vai ter que pagar hora extra e a gente não tem muito de onde pagar, que é um pequeno detalhe técnico assim importante. Mas agradeço muito, sugiro as pessoas assistirem ali o vídeo e passo agora para a Vicky. Hello, everyone. Thank you. Let me just change my audio. And I'll share my screen, if you give me just 1 second to find it. Can you see this screen? Can you see the correct screen there? Yes? Cool. First of all, I just want to say thank you so much to Carlos for such a wonderful, I'm really honored really for this interpretation of my work and this engagement with my themes of exposure, vulnerability with this work, this extension of this work. It's really wonderful. I want to say thank you as well to Ben, Carlos for running today's session and giving us the opportunity to be in dialogue. Just for some background, I've recently joined as an editor at Cultural Geography's Journal. And one thing we have been talking about a lot is how to make sure that we represent different traditions of cultural geography, that we remain in dialogue and we think globally about what our subdiscipline is and has to offer and can learn. And so I'm so excited for that reason and more to speak today. But before I go into what I was I prepared a short presentation about some of my work and some ideas around non-representational geographies, non-representational geographies of industrial change, and how I think about that in my research. But I just wanted to say thank you so much to Carlos for this incredible mapping and dialogue and experimentation, I suppose, with
my paper on exposure and vulnerability, you've really extended it in such an incredible way, and picked up on so many of the themes around sensation and sensibility and unlearning and reinvention. And there were so many turns of phrase that I really loved, or at least, you know, I heard them in translation. The idea of using this method of attuning to the body for another possible attunement, another possible tuning, to creating a different encounter, to listening to the noise of the body differently, to think what we can do, and these are your words, what we can do when nothing can be done anymore. Just marking presence and marking, as a result, the possibility of a different future. What an honor to have your reading and dialogue with my work, and to learn more about your own work, and this beautiful title, An Archive of Possible Memories. I really love seeing the process, the cut, the making of, and in many ways, what I'm going to speak about today is picking up before before this moment of experimentation. So in some ways, I think what you're talking about is the challenge that I have, or I want to pick up again, which is this question of how to intervene in these moments to create reinvention, to craft encounters that make possible a different world, that make possible a different future, that make possible space in these moments, in these experiences that close down life, that make appear to make life less possible. So I think in many ways you've picked up where I will only be able to kind of end, I suppose, in this presentation, by opening up the question of change, change in the subject, change in the body, by opening up the question of experience and the afterlives of interruptions, the afterlives of shock, of change, of transformation. And so I've put together a presentation. There's lots of slides. I'm not sure we'll see which ones we go through as we go. Just presenting some of my work and how non-representational theories have informed not just the questions I ask, but the possibility of asking questions, the possibility of looking towards different dimensions of life, embodied life, and how it has reframe that for cultural geographers. So yeah, thank you so much again for bringing us together today. So I'm just going to flip through the slides. So I'm briefly going to introduce myself. I have been so inspired by the work of people like Ben and Pete, and in some ways, I suppose I'm a part of the next generation of cultural geographers who have learned so much by what they've opened and made possible through their work, their conceptual work, their empirical work, through their generous mentorship, as well as their writing. So I'm going to give a little bit of a sense of who I am and how I've come to the kinds of questions that I come to today through my own personal biography as well. And some of maybe the motifs for those who are maybe newer to non-representational thinking and ideas. I've picked out some of the motifs I think are core for me and how I think. And then opening up a few small windows on this question of what, or this figure of the turbulent subject that I've been trying to develop in my still very much unfolding research and research agendas. So unfortunately, I don't touch on the kind of methodological side, the more creative elements that I would love to work more with and experiment more with. But hopefully this talk will give a sense of why it is that I feel that is so vital to imagining and reimagining life. So most simply, I'm a cultural geographer of both affective life, but also industrial transitions, bringing together these geographical themes that go beyond maybe just the field of cultural geography, thinking about economic change, thinking about migration, mobility, so using a cultural approach. And in particular, I undertake work in Australia and in China, and that, as I'll speak to in a moment, reflects my own background and some of the questions that have driven me to become a non-representational cultural geographer.
So why look at the issues that I look at? This is a photo of my parents as you'll see, in front of the Sydney Opera House in 1988. So many, many years ago. So topics like precarious work, global, regional, economic restructuring and change, the rise of China as an economic superpower, as a manufacturing superpower in the 21st century, and the emergence of a huge class of workers that service the global economy. You know, these are themes that are central to understanding the changing world around us. But for me, my research agenda, the kinds of topics that I'm interested in are really linked to the legacies of my own family history as a second generation Chinese Australian born in Melbourne to working class migrant Chinese parents. And like so many other people, my parents moved to Australia in search of opportunity, in search of growth. And for the first decade of my life, my mother worked as a machinist in a factory in the suburbs of Melbourne, where each day she'd sew hundreds of waistbands and pockets for suit trousers that would eventually be sold at a Hugo Boss store, a suit store. And in her days off, she would take these offcuts. She'd buy the fabric on sale at the factory, and she'd sew clothes for my father. She'd put the Hugo Boss buttons and labels on the clothing, and you know, make clothing just as real as those which came out of the factory. In 2001, China joined the World Trade Organization, and not long after, my mum's company restructured, outsourcing her work and the work of many people like her, who were also migrant women who had moved to Australia, to China, fueling that fire that would drive China's rise as the world's factory. And sensing these transnational links between my life in Australia, you know, very distantly as a child, and down the supply chain, you know, increasingly concentrated in China, that made me curious to understand the lives of these distant others who were so close to my life world. And seeing the struggles of my family, my parents experiencing my own, they attuned me to marginalized populations, you know, those who are othered from what might be called a mainstream or normative, in Australia, a white society in Australia. So I tell this story because I think it crystallizes some of the embodied intensities that drive the ethos of some of what I try to explore in my research, which is this question of this compulsion of how do we make sense of being the struggle of being a site of displacement, the body as a site of displacement, of change in a world that is also changing itself. How do we make sense of this struggle of being an other, trying to find and reconcile a self? And what I learned, you know, through the lives of people like my parents, you know, othered people like my parents, was that this task isn't doomed to fail. That one, even as other, can make a life and can make a good life in the face of displacement and change and marginalization. And the question for me is, what does this good life look like? What does it entail? What rhythms does it take on? What stories, what logics, what understandings, what inhabitations, fantasies, agencies do people hold on to make a self, to make their life their own? So that's the kind of broad background of what leads me to find so much promise in non-representational thinking, because these questions of existential questions around being, around subjectivity, they're also ones that cultural geographers have long considered, and that non-representational theories in particular help us to frame and approach in new ways, like questions of how people navigate and experience change, and how otherness is not just a property of othered populations, but a characteristic that is shared by all subjects, by all selves, as exposed and vulnerable beings. And so for me, I'm interested in the kind of turbulence of this subjective life, of this folding of inside and outside, and this process, this change, and how people reckon with
circumstances, accept or refuse situations, how they remember and forget. And so I won't go through this too much, because I'm keen to share some of the things that I'm working on right now. But for me, some of the key tenets that and motifs that really drew me into non-representational thinking when I was a PhD student trying to construct my world view, my ethos, my geographical ethos, was this affirmation of excess. The non in the non-representational, the more than what is represented, the more than what is always there, whether that's the excess of the past in the present, the visible in what is sensible, the excess of language, sense in language, and or non-production and waste over utility. And I found this idea incredibly compelling then, and I still do. In lots of different ways, that kind of affirmation that this excess, that life is more than we can theorize, being paradoxically the thing that drives us to theorize it and return to it again and again. So the affirming excess, the motif of the spacing of the subject, the understanding of the subject, not as in one side, in the brain, in identity category as a coherent narrative, but rather one that's decentered, space composed from multiplicities. And I think this is this kind of relational idea of the self is something that endures, endures, no matter how many decades have passed since its kind of revelation. And to that, an understanding of life as process, which is something that Pete in particular has been working on recently, as well, in his work on ontology and process, that event becomes process. And finally, as we just heard as well, the idea that of representation over representation, that we're not trying to capture this excess, we're not trying to capture phenomena, but we're actually trying to intervene in it, to work in and with it, to see where it might move and go differently, that we participate in the world as another event of its unfolding. So these motifs have really underpinned and continue to underpin the way in which non-representational thinking has really made possible the way of thinking that I try to put in practice in my research. And if I come back to the themes that underpin what we're talking about today, the idea of place, affect, and I'll add event to that, is that I think non-representational theory for me means that place is always about movement. It's always about how places are not static and bounded, but how mobility and movement shapes people's experiences, but is fundamental to how we understand place. And I think my interest in migration studies in particular, from the perspective of migrants, means that I'm always wary of any approach where the self is assimilated to place, whether it's a kind of belonging or a non-belonging, that there is an easy relationship with people, a person, a self and place. And when we think about affect, of course, this is Ben's early work, thinking about intensity, always thinking about how we're not just, we're thinking about affect as in excess of emotion, as something that isn't yet pinned down. And I think it is also what safeguards that excess, the idea that affect can always lead elsewhere, an event can always go elsewhere. And I suppose my maybe addition to this is, to the event, is to think about the afterlife, to look beyond the punctual nature of the event as one point in time, to think about how our understandings, even our self-understandings of any given moment, don't exhaust what an event is or can become, that even what we, a subject might understand of a particular occasion, that occasion exceeds it, that's always changing beyond what we can grasp and control and narrate. And so I think my work exists in this afterlife, these circumstances that go beyond what can be centered in any given body, in any given event, in any given moment. And so, of course, this work thinks with memory, and I think that is, and how memory participates in the present and participates in the unfolding of the present. So just to give some brief examples before concluding. So my empirical work, my field work, has explored
the afterlife of industrial change, whether that's coal mine closures in Central Australia, in Central China, sorry, and Eastern Australia, as well as the return migrations of migrant workers in rural China. And again, I'm trying to think beyond the beyond the event of the end, beyond what might be called the kind of geographies of ruination that have tended to accompany studies of deindustrialization, where the closure is the moment of the end. How can we see and stay with the quiet moments of life that open up, that unfold from these moments, even if they are small, even if they are exhausted, even if they are difficult moments? How can we stay with those moments to see where life goes rather than closing down life? I suppose for me at stake is this question, is how to understand these events that would, these kind of negative events, these events that would close down life, as moments that shift people's orientations, whether it's towards life, work, towards the present, or towards the future. And how can people reorient from these moments of loss so that this afterlife isn't just a diminished version of a lost past? And so in a recent paper in Transactions, I draw on non-representational thinking about memory to try and think about how memory can be a force of transformation, a mode of passage, rather than just a force that looks backwards, a force of regress or nostalgia. How is it that memory is part of what helps people to make sense of a changed present, to navigate it, and ultimately to re-find a sense of ordinary in the present? So here I think about how it's a paradoxical resource, how it holds these capacities to look back as well as move bodies through the present and through the future. I'm aware I probably don't have much time left, if that's right. So I'll just flip through these relatively quickly, just to say, I also have a chapter out in a new book on the QR code here. It's just come out this month with some of our colleagues, Ben's colleagues up at Durham, Paul Harrison and Anna Sikor, and Mikko Juronen in Finland, thinking about how love and desire can be a force that transforms identity. So I tell the story of a coal miner, Robbie, who embarks on a new life after closure, and reflect on life's capacity to surprise, to reorient the self, and to rebuild different kinds of identity and futures. And in my future work, I want to think about deindustrialization. How is it that these new forces of deindustrialization unfolding in China today are reshaping the good life for migrant workers? So how are automation, labor redundancy, workplace closure, how might that actually be forcing people, compelling people to reimagine what work, life, and future might look like in China's manufacturing heartlands? And my challenge is to hark back to the last talk, is how can our methods pay attention to people's experiences, to track and pay and be attuned to these embodied events that are not yet narratable? How can we generate methods that can pay attention to how people are experiencing these economic transformations without predetermining where they lead, without drawing on narratives from elsewhere that tell us or seem to tell us what the event already is and could become? So just to finish, I think for me, non-representational theory has drawn my attention to movement, to questions of movement and change, to intensities and embodiment, but also to the afterlife of events and how they are always more than what can be and has been narrated. Yes, thank you so much. Thank you, Vicky. Ben, I'm not entirely sure about the time, if we have time for questions right now, or if we should leave them for the end. What do you think? I think maybe it would be quite nice to have time for one question or so, just Okay. to give the audience a chance to
participate, at least in some way. But you're right, we do probably need to keep it to about one question, given the technical issues. Yes, the technical issues were quite bad for us, but But you it's working now, so it's all good. yes, it ended up working. Although, if we don't have any questions, we could show Queiroz' video. Well, I think if we don't have any questions, then I think it's probably worth moving on to the next two speakers, and then Right, that would next. give us a little bit of time towards the end, perhaps. Much as though, I mean, it'd be lovely to see the video, Yes. but I think it'll probably, if there's no questions, I think we'll move on to the other two speakers. So, Yes, does any of the audience have any questions? Yes, one question by Joaquim Inácio, which is that between the hard and soft frames of science, how does the cultural framework validate the works? And then I think that maybe Carlos and Vicky can talk a bit about that. Vicky. Eu não. Yeah, I'm happy to try and take this one, which is, I think, to say that that there are different, I suppose, regimes of knowledge at work for me between, as you say, these kind of hard and soft frames. And I think, you know, validation is maybe for me not the logic of how to understand whether the research and the method has been successful. If validation is about repeatability or about being able to control the situation or predict the outcome. I think the kind of affective logic that I and others here I know think with, I think push us towards trying to think about the kind of intensities of experience and whether something is successful or something is has been useful. I think is dependent on this kind of its capacity to have made a difference and the different evaluations that people have been maybe involved in the research, people who have been moved by the kind of outputs, the creations. So I think a very different logic emerges for trying to think about the kind of relative success. And it's one that maybe is a bit more normative than the kind of conventions of the hard sciences for me. But I'd love to hear what Carlos has to say. Eu acho que eu não teria muito o que comentar sobre a pergunta, porque eu não consigo pensar nesses termos de validação ou nesses termos de ciências exatas e naturais, ciências humanas e sociais. Não é algo que passa, que está no meu horizonte de preocupação quando eu experimento esses outros modos de fazer geografia. Em grande medida, talvez alimentado pela, né, vou fazer a referência do Manuel de Barros novamente, alimentado pela própria poética do Manuel de Barros, né, que eu tô mais, o que me mobiliza mais tem muito mais a ver com afetar do que informar. Então, de fato, isso não é meu horizonte de preocupação, se eu vou ou não ser validado. Já foi durante muito tempo, quando eu entrei na universidade como professor, durante muito tempo eu tinha a preocupação de que eu precisava daquela geografia que eu estava fazendo, precisava ser validada pela geografia maior e consolidada, né? Eu falei isso no evento há pouco tempo atrás, que foi organizado pelo grupo do Eduardo, né, o GUM, que foi sobre geografia humanista na educação, e o que eu comentei lá tinha um pouco a ver com isso, com essas questões de essa geografia maior e que a geografia cultural, a geografia humanista, de certa forma, já teve que lidar com essas questões de ser ou não ser geografia. Se o que a gente faz é ou não é geografia. Durante muito tempo, isso, quando eu comecei a ensinar na universidade, há 16 anos atrás, isso, de certa forma, eu me preocupava.
Hoje não, já tem um certo tempo que eu não me preocupo, porque senão tudo que eu fizer é em função da validação dessa geografia maior. E eu não me interesso se a geografia maior vai validar ou vai considerar se o que eu estou fazendo é ciência ou não é ciência. Às vezes é até um elogio quando a geografia maior diz que o que eu estou fazendo não é geografia. Então, acho que é isso. Yes. Muito obrigado, Queiroz. Eu acho que a sua resposta foi muito interessante no sentido de trazer essa questão da transgressão enquanto caminho, que eu acho que o próprio nome do seu grupo, né, como Rasuras, diz respeito a isso, né? Pegar e rasurar em cima daquilo que está escrito dentro das geografias maiores. Agradeço também a Vicky pela resposta dela e pela apresentação, de modo geral. E aí, agora a gente passa para o Eduardo e para o Pete, que vão fazer as falas deles. Eu acho que a gente pode começar pelo Eduardo e depois pelo Peter, ou a gente inverte dessa vez? Inverte. Well, since Eduardo is asking, we might start with Peter Merriman. Is it okay for you, Pete? This is okay. Can everybody hear me? Yes. I'll just turn the translation off so I can't hear myself. There we are, original audio. Okay, I'll just share my screen. Hopefully that will work. And can everybody see my slides? There we are. Yeah, good, great. I'll try and be quick. So I want to start by thanking Carlos and Ben for inviting me to speak to you all. It's a great honor to do that. And it's quite unique in a sense to speak to people in Brazil and have translation. And it's just an amazing opportunity really to hopefully have a dialogue if we've got time and exchange ideas. So I just want to start with a qualifier really, which is that while much of what I will say relates to British geography, my focus is perhaps more broadly on English language geography, which is of course much broader, and which has itself, of course, been heavily influenced by non-Anglophone theory and practice, often French theory, as we've already heard today. Now, and this is to echo things that have already been said, now when discussing theories of affect in Anglophone human geography, it would be very easy to start with the writings of Nigel Thrift on what he terms non-representational theories, including his 1996 book, Spatial Formations, the cover shown on the left here, and particularly his 2004 paper, Intensities of Feeling Towards a Spatial Politics of Affect, which was later reprinted in his 2008 book, Non-Representational Theory. It is here that I think Thrift advances across these works and others a qualified Deleuzian and Spinozan approach to affect. And these writings sparked an ongoing exchange within Anglophone geography between scholars writing on affect and feminist geographers writing on emotions, much of which centered around the pre-personal or primordially embodied status of the subject. And it became a bit of initially back in around 2005, a bit of a sort of two-position kind of argument. And I think it's important to stress, and many others have them, it's important to stress that these two positions are not necessarily antithetical. And this can be seen really excellently in the writings of Rachel Coles, her paper on non-representational theory of feminist geography, Transactions of the Institute of British Geographers. To start, however, I want to go beyond that, because I think it's easy to start with Thrift, but I want to point to the much longer lineage of thinking in Anglophone and non-Anglophone geography, which has in a broad sense attempted to apprehend the affective qualities of places and environments, although often this thinking doesn't use the term affect. Now this, I always tend to look at because I have a great interest in the history of geography, and as some of my colleagues will know.
And I guess the two lineages which strike me initially when thinking about this much longer, interestingly effective, are on the one hand, a long lineage of humanistic geography, which has already been mentioned, and secondly, traditions of geographic writing that have valued process, which again have a much longer history than simply non-representational theory. So the first of these lineages, I think, will be familiar to many of you, but people tend to think of it as starting in the 1970s. And it's actually, you can see that longer interest in the lived and phenomenal aspects of places. For example, in the work of the Finnish geographer Johannes Gabriel Grano in the 1920s. You can see it in the work of the French geographer Eric Dardel, as you'd say in English, but my French accent isn't great, in the 1950s. Although again, you could go back much longer, and some might point to the place descriptions of everyone from the sort of ancient geographer Strabo, writing almost 2,000 years ago, to the writings of Alexander von Humboldt in the 1790s and early 1800s, including writings about South America. Issues of sense of place certainly show up and kind of emerge in much of this kind of prehistory of humanistic geography, you could call it. But they also show up in more recent writings in the Anglophone sphere, such as the writings of Derwent Whittlesey, the American geographer, writing in the 1950s, and very prominently in David Lowenthal's famous essay, Geography, Experience and Imagination in 1961. But it is, of course, the more recent writings from the 1970s of humanistic geographers such as Yves Foutoine, Anne Buttimer, David Seaman, Edward Ralph and others, particularly in the USA in the 1970s, that are perhaps best known. And of course, they drew quite extensively upon traditions in existentialism and phenomenology, including the writings of Husserl, Merleau-Ponty, Heidegger, Bourdieu, Bachelard, Alfred Schutz, Erwin Strauss, Eugene Minkowski, and many others. And in terms of thinking around place, this work assumes quite a high level of theoretical engagement in the 1970s, although rarely around the actual concept of affect. But when I read back the writings of Anne Buttimer and David Seaman, these elements of their work that are actually quite well known, which clearly resonate with contemporary interests that we've already heard little bits about today. You think about David Seaman's writings about place ballets, for example, which provide a dynamic conceptualization of place and embodied practice that resonate strongly with contemporary writings in non-representational theory, mobility and place, as well as methodological uses of participant observation and empirical discussions of dance. And of course, we can also see traces of the influence of Thorsten Hagerstrand's time geography writings on Seaman's work. So just to pick one quote from his monograph of 1979, A Geography of the Life World, he stated, "Body ballets and time-space routines mix in a supportive physical environment to create place ballet, an interaction of many time-space routines and body ballets rooted in space. The place ballet can occur in all types of environments, indoor, outdoor, streets, neighborhoods, marketplaces, transportation depots, cafes. The ground stones of place ballet are continual human activity and temporal continuity. The notions of body ballet, time-space routine, and place ballet are valuable for behavioral geography because they join people with environmental time-space." So this is him writing in 1979. Now, or perhaps earlier, it was published then. Now, the work of humanistic geographers has, of course, been criticised from many angles, including by those arguing that too little attention was paid to the differentially embodied subject and differently experiencing subjects, famously by feminist geographers. And there were often residual traces of behavioralism in this work, and there was very little theorization of power relations, exclusion, and marginalization. Now, these are critiques that are very well rehearsed and we're familiar with. You can also see in their work, though, the work of Buttimer and Seaman,
you could see that as one strand of thinking which tries to pay particular attention to issues of process as well, which is the second line of thinking I want to talk about in relation to place. Now, this attention to process, I think, cuts across a wide range of theoretical traditions. It can be seen in the Anglophone writings of Percy Crowe and Derwent Whittlesey, the radical geographer Jim Blount, Alan Pred, Marxist geographer David Harvey, Doreen Massey, and of course, post-structuralists and non-representational theorists such as Marcus Dole, Nigel Thrift, and Derek McCormack, just to pick a few names. While Nigel Thrift perhaps more frequently engages with the concepts of space-time and space than place, there were a number of pieces in which he adopted a more processual approach to places, arguing that places are intricately connected with issues of performance, language, emotion, materiality, and memory, and arguing that they may be best conceived, as says in this quote, first quote here, as passings that haunt us as we haunt them. What his work does, perhaps, is to shift our attention away from places conceived as nouns or things, to see places as in process, almost to think of it in the sense of the verb to place, rather than the place as a thing. And there are parallels here, I think, with the phenomenologically inspired anthropology of Tim Ingold, who argued that places are formed through movement, as it says in this quote here, when a movement along turns into a movement around, resulting in what he calls a place binding. Places then unfold through practices in much of this non-representational work. But this does not mean that places are seen to be formed through chaotic processes entirely devoid of political or social intention, agency, and power relations, or indeed that they don't have material elements to them. In one rendition, complex physical processes, relations, flows, materialities, and assemblages may be seen to gain consistency through the becoming and emergence of refrains, where rhythm and melody have become territorialized because they have become expressive, to quote Deleuze and Guattari. Or, in the words of Nigel Thrift, place can be taken to be a set of refrains which circulate among spaces, producing rising and falling intensities, gradually establishing a territory which may be permanent or fleeting, but which always demands that attention be taken. Places then, like spaces, are not absolute, fixed, static, or closed entities. Rather, they are social material intensities, ongoing and incomplete constructions, and animated through and by rhythmic refrains, which achieve partial consistency but never become stable or closed. In these particular statements, Thrift does not explicitly discuss affect, but he does approach places through concepts like the refrain, which come from a common group of concepts found in the writings of Deleuze and Guattari, particularly their book, Mille Plateaux, 1,000 Plateaus. Now, this grouping includes concepts like assemblage, affect, refrain, territorialization, and deterritorialization. And a number of these concepts have gained popularity in Anglophone geography, particularly the idea that places can be kind of usefully approached as assemblages, something that John Anderson has argued, and my colleague Michael Woods has argued as well, in writings that draw strongly upon the thinking of Manuel de Landa, as well as Kim Dovey, and of course Deleuze and Guattari themselves. Now, this work has had quite an influence on my thinking, but I've tried to diverge from some of this thought, particularly around assemblage, in a number of ways. In a paper published in Progress in Human Geography in 2023, I argued that there are distinct dangers with utilising such assemblage theories in Anglophone scholarship, not least because of the different English language meanings of assemblage
as opposed to the French term agencement, which carry with it the danger of kind of reifying the assemblage as an object above the process of assemblage. And of course, of seeing these processes and things as singular in their makeup, which often comes out in this work. People talk about an assemblage in the singular, which again is something I have major concerns about. And I think this cuts against a lot of both recent relational thinking, but also, of course, working on indigenous ontologies, which highlight the very different spatial ontologies of many non-Western peoples who do not rely upon the kinds of Cartesian building block approaches to space and place, which seem to be adopted by many Western thinkers, many architects, many engineers, many governments, etc. So in my own writings, I've discussed two alternative theorizations of place. And I must emphasize here that my approach to theory is not to argue that these are new singular meta theories with which a singular we should understand places, but to position certain theories as catalysts that can act as something of a shock to thought, to borrow a term from Brian Masumi, particularly a shock to dominant globalized Western theories, which exert a degree of violence over minoritarian, minor perspectives, experiences, and ontologies. Although I'm aware of the kind of paradox in that I'm drawing upon globalized Western theories to critique other globalized Western theories. So the first of these alternative theorizations comes from the work of the French philosopher Gilbert Simondon, filtered in part through the thinking of Gilles Deleuze, and through an engagement with his book, Individuation in Light of Notions of Form and Information, which was only translated into English in full in 2020, I have argued that it is useful to approach places as individualized distillations or deformations or unfoldings, rather than as constructions. Places, I argue, can be usefully be conceptualized through Simondon's ontologies of crystals in solutions, as he calls it, where crystals are in a process of emergence as individualized, multi-phased entities amidst an associated milieu, a solution in which from which crystals emerge. Such an approach can help to avoid producing singular building block figurations of places as place building in partially bracketed worlds or environments, as well as avoiding integrating processual and post-structuralist approaches into a qualified but nevertheless constructivist empirical framework, which continues to foreground representation and identity. And drawing upon Simondon's writings on trans-individuality and processes of individuation and collectivization, which occur all of the time, I argue that processes of individual milieu coupling, as he calls it, and uncoupling occur all of the time, and they're through which different societies and cultures may seem to emerge, attach themselves to different collectively individuated entities, but also at the same time appearing inclusive and stabilized. They are simultaneously exclusionary. The second of the alternative theorizations that I briefly want to mention I have found useful relates to Guattari and Deleuze's writings on the ritornelle, generally translated into English as the refrain, but sometimes translated back into the root Italian term ritornello because it's used so widely in music, which captures many of the musical and rhythmic associations of the concept of the refrain. And in separate papers in two different journals, I variously argued that places on the one hand and nations on the other can usefully be approached through this concept of the refrain. The concept of the refrain resounds through many of Guattari's diverse interests going back to the 1950s, particularly in his solo writings. Whether on music, literature, ecology, or indeed psychoanalysis. And with the publication
Sorry, my dog is starting to bark. I don't know how to stop him. I've got a builder outside who's just waving at me. I think they're going. Sorry. It's a really bad day for me to talk. So I've got builders at my house. I'll carry on talking over the dog. So with the publication of 1,000 Plateaus in 1980, the refrain becomes more closely associated with their work on territory, milieu, rhythm, assemblage, and repetition. And they exemplify their arguments through a whole range of things such as animal and avian ethnology, art, music, and a series of more everyday rhythmic, expressive, melodic, and embodied refrains, from nursery rhymes and small songs like earworms to repetitive children's games. Refrains are dynamic and rhythmic. They're repetitive but differentiating, and their tendency to achieve a degree of consistency, disrupting events and refracting forces in a transversal movement, is emphasized by a range of thinkers. After outlining a theoretical approach to place through the concept of the refrain in one of my papers, I then argue that the concept could be useful for understanding senses of place, and indeed a kind of work around non-places and placelessness. And I argue that rather than places being seen as fulsome, constructed, meaningful, and valuable, and non-places as sort of lacking a relations or resulting from a dismantling or destruction of relations, actually experiences of place and placelessness might be usefully approached as eventful or uneventful expressions of a series of circulating and unfolding refrains which have differing rhythmic and territorializing effects. I'm aware time is going on, so I'm going to not say too much more, but I found these two ideas particularly useful, thinking about place and placelessness either as an absence or a failure of processes of subjective individuation, with the experiencing subject and occupied environment not being registered kind of as separate, or as a result of processes of collective individuation, by which individual travellers are constructed as is inherently bound up with their surroundings, the non-place, the airport, whatever. I'm going to skip through to the end, I think, so that others can speak. I was going to talk about one of the few Brazilian geographers translated into English, Milton Santos, not often thought of as a cultural geographer, but who actually draws upon Simondon's work quite extensively, and it's with which there's interesting resonances. But I will move on from that to show you some pictures of where I live, the beautiful town of Aberystwyth, and to thank you for inviting me, and just to show you a slide with some of the publications where I talk about this more. Thanks, Pete. Muito obrigado, Peter. Agora a gente passa então para o colega Eduardo Marandula Júnior, que vai fazer a fala dele. Muito obrigado. Bom dia. Obrigado aí pelo convite, pela oportunidade de participar dessa sessão com os colegas brasileiros e os colegas, né, não só britânicos, mas anglófonos, né, já que a Vic não é britânica. Mas é um prazer a gente poder fazer esse diálogo binacional. Aliás, para quem gosta da história da geografia cultural no Brasil, como Carlos Roberto, eu acabei de lembrar de um texto do Amorim com um colega que é britânico, inclusive, que é, né, uma perspectiva binacional, publicada no Caderno de Geografia da PUC Minas, há muitos anos atrás. Mas, enfim, nós temos
pouco tempo, não é pouco, mas restrito, e a minha contribuição para o debate, ela vai ser um pouco uma proposta de leitura desse tema do lugar e dos afetos nessa tradição aqui no Brasil, da geografia que costumeiramente se chama de geografia humanista, geografia cultural. E aí eu não vou, evidentemente, fazer nenhum grande histórico, mas eu acho que tem algumas questões particulares do como as coisas se deram por aqui, que são interessantes para a gente não só pensar a trajetória, mas pensar os desafios que nós temos atualmente, as questões que mobilizam muito a nossa comunidade aqui no país. E é claro que isso é um- é uma proposta de leitura, né? Acho que o Carlos Roberto já destacou a diversidade grande, né, de perspectivas que nós temos atualmente aqui. Mas eu queria, até foi interessante, né, o Peter falar antes, porque é, a minha proposta de leitura é a seguinte: me parece que no caso brasileiro, nós temos duas tradições que aportam aqui em momentos diferentes, ou reverberam aqui em momentos diferentes, e que atualmente elas ficam mais ou menos misturar juntas, mas eu acho que no caso do Brasil, por muito tempo elas mantiveram certa diferenciação. Eu acho que em outros países também, que é a geografia chamada humanista, que é essa tradição anglófona, que tem aqueles autores que o Peter acabou de relembrar aqui, e outros, né, que, como Tuan e outros, né, que tem essa trajetória, e a geografia cultural, que no caso brasileiro, a gente pode dizer que ela aparece com mais força de uma tradição francesa, embora também, como o Carlos também já destacou, também com alguns autores importantes, né, de língua inglesa que também influenciaram muito por aqui. Mas o que que eu quero fazer? Eu quero marcar o seguinte: a geografia humanista, no nosso caso, ela traz, ela chega primeiro, de forma mais sistemática, e muito pela porta das relações pessoa-lugar. Então, esse tipo de preocupação é, eu diria, uma das principais portas de entrada, e que é bem naquela interface entre os estudos da arquitetura e urbanismo, da percepção ambiental, né, da geografia comportamental, é, e que internacionalmente estava-se muito em voga os estudos, né, os grandes estudos internacionais em torno da percepção do meio ambiente. Claro, os estudos de Kevin Lynch e essa tradição da imagem da cidade, tudo isso está muito posto. E é muito interessante que chega no Brasil, isso nos anos 70, com mais força, sistematicamente falando, pelas mãos de pessoas muito ligadas a teorias cognitivistas. Ou seja, a base do estudo de percepção é muito vertentes diferentes, mas da cognição. Então, termos muito centrais aí que me parecem são introduzidos na geografia brasileira por essa abordagem é a preocupação propriamente com o sujeito, com pessoa e até com o indivíduo. Claro, com suas diferenças conceituais aí. E nesse bojo, percepção, experiência, sensações, sentimento, tudo isso vem junto. E é mais interessante ainda que vem pela mão também muito relacionado com teorias pedagógicas. Por exemplo, Piaget é uma referência muito importante no contexto da geografia brasileira para esses estudos de percepção, o que é também em outros lugares do mundo, evidentemente, né? Toda a discussão de percepção do espaço dele, etc. E a geografia cultural, que chega um pouco depois de forma mais sistemática, eu vejo ela né, quer dizer, se do lado da geografia humanista, grande termo é percepção,
Do lado da geografia cultural, evidentemente, é cultura. Então, é estudos de grupos, né, de comunidades, e aí símbolos, as representações, a discussão das identidades é o que prevalece. O que eu acho, por que que eu estou demarcando isso? Porque eu acho que, no primeiro caso, a gente tem um diálogo muito direto com psicologia, arquitetura, urbanismo e teorias pedagógicas. E do outro lado, é sociologia, antropologia e história. Talvez até economia mais que história, né? E, e quando a gente olha, o que que eu vejo? Que se criou uma falsa oposição que os estudos humanistas, eles são do indivíduo e os estudos culturais do coletivo. Isso porque, na parte dos estudos humanistas, nós temos a força da teoria cognitiva e, do lado da geografia cultural, a força do estruturalismo. Então, a gente tem mais diálogo na geografia cultural com as ciências sociais em geral e, do lado da geografia humanista, com heranças filosóficas, né? Mas por que que eu digo que isso é uma falsa dicotomia e, de uma certa forma, essas coisas ficaram relativamente separadas? No primeiro caso, a geografia humanista, me parece que a grande motivação para a entrada desses estudos no Brasil estão ligados ao processo de urbanização brasileira, que acontece justamente no mesma época dos anos 70, que é quando esses estudos chegam com força e você tem mudanças do quadro pessoa-ambiente radicais no país e muito rápido. Então, a população brasileira ela sai do campo e vai para as cidades a uma velocidade que historicamente até então não tinha se visto, né? Então, transição urbana que na Inglaterra mesmo levou 100 anos para acontecer, transição demográfica, aqui a gente passa por ela em 2 décadas, né? Então, isso colocou questões, né, não só grande crescimento nas cidades, mas de mudança de modos de vida muito abruptos de pessoas, massas de população que foram para as cidades, e elas simplesmente não sabiam ler o ambiente, não sabiam viver nesse ambiente, e o ambiente também não sabia viver com tanta gente. Enfim, eu acho que tem muito esse movimento, e isso chama muita atenção, quer dizer. A discussão do urbano e do que a gente faz com essa população é muito significativa. E aí não é à toa que os conceitos de lugar e paisagem predominam, não é? Então essa coisa do desajuste, vamos chamar assim, de pessoa-ambiente é muito gritante no território brasileiro nessa época, né? Já a geografia cultural aporta aqui com força, já no seu molde chamado da nova geografia cultural, pós-90, etc., já marcado, evidentemente, pela força da globalização, né? E de tudo aquilo que envolve essa, as consequências desses intensos deslocamentos, dessa outro modelo de mobilidade que os colegas já lembraram, né? E essa diversidade muito forte, né? Que todos os países do mundo vão gradativamente sendo incorporados, quer queiram, quer não, a essa outra dinâmica. E aí eu acho que a questão, né, na esteira dos estudos culturais, na esteira dos estudos de mobilidade, transnacionais, etc., aqui no Brasil também chega com força, né? Eu acho que esses são os dois momentos importantes para a gente entender, porque aí, nesse caso, no Brasil, anos 90, começo dos anos 2000, a gente já tem uma certa consolidação dessa urbanização, a gente tem, né, a entrada do país no mercado internacional de forma intensa, né, a partir dos governos do final dos anos 90, que aderiram ao sistema mundo de uma maneira mais estabelecida, clara, direta, programática. E aí essas questões também elas se tornam extremamente relevantes. Essas duas tradições, a gente pode dizer que elas oscilaram ao longo dessas décadas com mais ou menos força. Sobretudo a geografia humanista, ela teve nos anos 90, é meio assim, né? Uma tá meio ligada à outra, mas ao mesmo tempo uma sobrepõe a outra, tudo meio, né? Assim. Mas
no caso do Brasil, pensando aqui no nosso caso, como as primeiras pessoas que trouxeram os estudos humanistas estavam muito associados no contexto da comunidade nacional de geógrafos, né? A perspectivas da geografia física, a perspectivas chamadas conservadoras, né? Dito de outra forma, eles não estavam alinhados com as perspectivas da teoria crítica que predominavam então na nossa geografia. Eles são bastante deixados de lado, inclusive por críticas que Peter, né, mencionou embora as feministas nessa época não tivessem tão organizadas aqui na geografia brasileira, mas críticas desse tipo, elas perpassaram muito e deixaram essas abordagens bastante estabilizadas, o que vai mudar um pouco a partir dos anos 2000. A partir dos anos 2000, eu acho que a gente tem um cenário muito interessante que acontece aqui nas nossas geografias, que tem relação, claro, com os grandes movimentos de pensamento que estão acontecendo no mundo todo, mas tem também relação com essa interiorização da geografia brasileira, ou seja, a difusão ou descentralização relativa dos grandes centros hegemônicos de poder acadêmico que ditavam os paradigmas, se a gente quiser usar um termo antigo, não é? Os paradigmas da disciplina. Junto com isso, eu acho que é muito relevante a gente pensar que há, no caso brasileiro, uma grande confluência de movimentos sociais, que são movimentos epistêmicos, que estão se organizando pelo menos desde os anos 70. Aí, para os colegas, eu não sei o quanto é presente ou não, mas nós tivemos no Brasil uma ditadura civil-militar nos anos 60 a 80, né, de grande repressão. E a saída desse regime nos anos 80, ela está casada com o renascimento. Renascimento é uma maneira de dizer, né? É um fortalecimento dos movimentos sociais de diferentes tipos no país, que vão culminar não só com a queda do regime militar, mas com a Constituição de 88, que é um marco, né, dos direitos sociais no Brasil. Então, esses movimentos se misturam, né? É movimento social com movimento epistêmico. Então, são os movimentos de mulheres, são os movimentos indígenas, são os movimentos negros, são os movimentos, né, trans, enfim, esse conjunto de movimentos que, no caso nosso, né, vão ganhando força nos anos 70, consolidam e dão sustentação à Constituição no final dos anos 80, e que eles se difundem e eles vão para as universidades, eles vão para compor esse grande conjunto de referenciais que hoje nós estamos sentindo com muita força nas universidades os efeitos disso. Por quê? Porque junto com isso vieram movimentos de cotas étnico-raciais, de abertura das universidades, e com isso essas outras corporeidades, quando eu digo outras, eu nem deveria dizer, né? São outras porque eram excluídas, né, dos quadros das universidades. Elas estão aqui. E com elas, diferente do que havia acontecido historicamente no país antes, a entrada dessa diversidade toda na universidade está provocando mudanças epistêmicas profundas, né? Numa grande confluência que muitas vezes muitos autores, né, autoras, tende a pensar, e aí eu chego para conectar com a discussão do lugar, que era porque eu tô aqui, né, junto com vocês. Por que que eu dei essa pequena contextualização e volta para chegar na questão do lugar? Porque se é verdade que a questão dos afetos, claro, não na perspectiva das teorias não representacionais, na perspectiva da filosofia da diferença, mas se é verdade que a dimensão da percepção, da experiência, como o Peter mesmo lembrou, né, tem
uma primeira porta de entrada lá nos estudos humanistas, no nosso caso, e acho que se repete em alguns outros países também, isso aconteceu, mas de uma maneira é como se a gente tivesse conseguido trazer para a geografia e para as ciências humanas e sociais em geral a dimensão da experiência, mas uma experiência média, uma experiência mediana, socialmente falando. Ou seja, a gente, mesmo que tenha sido incorporado, como a antropologia faz desde a sua fundação, cul- né, culturas, conhecimentos oriundos de povos chamados de não ocidentais. Isso é feito de uma maneira que ele só se torna conhecimento quando incorporado à episteme da disciplina. E nesse caso, eu não vejo diferença entre o que a geografia humanista fez, o que a geografia cultural fez, o que a geografia tradicional fez e o que a geografia marxista faz. Todas, na minha perspectiva, fizeram o mesmo processo, que é incorporar esses conhecimentos de forma objetificada e trazê-los para parte da disciplina apenas quando transformados em algo que obedece à lógica própria da disciplina. E com isso, o que significa? Que a própria ideia de lugar, para mim, não só para mim, mas para muitas outras pessoas, é evidente, ela, durante todo esse tempo, ela também operou como um dispositivo de colonização. Porque é uma ideia de lugar que não é emergente das corporeidades e das situacionalidades, mas ela é uma leitura de fora para dentro, né? E o que talvez esteja acontecendo agora, ou a gente tem a possibilidade de fazer, e eu acho que esse é o grande desafio e efervescência, um dos grandes, né, que a gente vive hoje, é de pensar a geografia a partir e com a Terra, né? A Terra que somos, né? Então, em vez de outros epistemologias que a gente vai dialogar e trazer para a nossa, me parece que a gente tem a grande tensionamento e possibilidade de enfrentar a fratura colonial que atravessa a Constituição do nosso país e não simplesmente procurar, a partir de um conceito de lugar, as lugaridades, mas de entender, né, como essas lugaridades elas são emergentes e muitas às vezes nem lugaridades são propriamente, ou a gente deveria pensar sobre outros termos dessas lugaridades, não é? Então essa dimensão terrestre, terrena, que está aí no pensamento contemporâneo em tantas vertentes, não é? Essa volta à Terra, essa dimensão do corpo terra, ela me parece, no nosso caso, especialmente potente, porque povos indígenas, porque os povos afrodiaspóricos e tantas outras corporeidades que estão nas cidades, mas estão nas cidades num tensionamento constante, que estão vivenciando uma maneiras de habitar atravessadas por dispositivos de controle, né? Eles estão se colocando no contexto acadêmico do pensamento contemporâneo de outra maneira. Então, quando eu penso lugar, me parece que ele é mais existencial, é, mas não existencial no sentido individualizado, né? Mas é existencial no sentido dessa dupla dimensão, né? Que não é nem individual nem coletiva em si, né? Mas é essa co-constitutiva, né? E aí eu acho que o Carlos falou. Ah, bom, isso a gente pode deixar para depois, a gente pode conversar. E aí a última coisa que eu quero colocar é assim, nisso eu acho que se tem alguma diferença que prevalece, que permeia ainda diferenças abordagens, eu acho que é muito interessante a gente observar como as abordagens em torno do lugar que nós construímos, em torno da questão dos afetos também, como
as tradições vinculadas a pensamento filosófico e vinculadas a pensamento das ciências sociais, elas, elas dão tonalidades distintas às abordagens que vão sendo construídas, não é? Então, eu acho que talvez essa seja, para mim, a maior herança da diferença entre geografia humanista e cultural, que de uma certa forma prevalece, né? Um certo enraizamento, direcionamento no horizonte de construção de conhecimento das ciências humanas e sociais, ou das ciências sociais, mais estritamente, e um diálogo mais aberto com a filosofia, o pensamento filosófico. E a pergunta fica, né? E as artes? As artes, eu acho que às vezes a gente continua objetificando ela demais. Obviamente, não é o que nossos colegas Carlos e Vic fizeram, né? Nem fazem. Mas eu acho que ela é uma potência justamente dessas aproximações e tensionamentos. Por isso eu acho que ciência, filosofia e arte são um campo assim tão rico, mas desde que eles sejam emergências, né? E não processos de conformação de dispositivos de controle, mesmo na, nas melhores das intenções aí quando a gente está fazendo o nosso debate. Acho que é isso, gente. Obrigado. Eu espero não ter passado. Acho que eu não passei do tempo, não, né? Muito obrigado, Eduardo. Na verdade, você passou 58 segundos do seu tempo, então eu vou ter que tirar parte da sua nota em relação a isso. Mas Obrigado, gente. brincadeiras à parte, muito obrigado. É, Se alguém tiver alguma pergunta, eu vou pedir para deixar no chat, que eu posso fazer ela. Mas só fazer uma complementação, assim, em relação ao que o Eduardo comentou sobre a questão das universidades, que eu acho que para quem é de fora talvez não fique tão claro. Aqui no Brasil, hoje, a gente tem, segundo o que eu pesquisei esses dias para trás, por conta de algumas outras questões, mais de 100 cursos de geografia no Brasil, só em universidades públicas. E desses, um percentual significativo tem cursos de mestrado ou de doutorado. E vários deles estão em municípios pequenos, de regiões subrepresentadas na academia até os anos 90. E aí eu falo, por exemplo, depois vocês olharem algum mapa, assim, vocês vão identificar, mas estados como Amazônia, Pará, Acre, Maranhão, onde eu trabalhei um tempo, Piauí, Tocantins, Mato Grosso do Sul, todos eles agora têm universidades com curso de pós-graduação, inclusive o pessoal, por exemplo, da UFGD, que é da Federal de Grande Dourados, que fica no Mato Grosso do Sul, agora é um dos programas de excelência que a gente tem no país, e ele é um programa que ele é majoritariamente composto por alunos indígenas. Então, assim, existem especificidades muito interessantes que reverberam ali o que o Eduardo tem falado sobre essa questão assim, da própria diversidade interna da geografia cultural brasileira, do qual aqui o que a gente tem é alguns lampejos, não dá para a gente falar muita coisa, sem ser basicamente um livro sobre o tópico. É, então, a gente tem duas perguntas que eu vou falar aqui, que eu vou reverberar aqui para os colegas. Uma é do Marcos Torres, nosso querido amigo da Universidade Federal do Paraná, que ele pergunta aqui se seria não representacional ou mais que representacional, more than representational, no caso, porque aqui no Brasil a gente tem umas tensões em relação a isso, só para contextualizar a pergunta do Marcos, que é que um dos grandes grupos de pesquisa em geografia cultural é o Núcleo de Estudos em Espaço e Representação. E aí, de um certo modo, falar de não representacional aqui tem um sentido político muito diferente do que é falar no mundo anglófono de uma maneira geral, porque aqui parece que você está negando o trabalho do grupo. Então, tem se convencionado, entre nós amigos, falarmos de mais que representacional, como o Lorimer sugeriu em um texto de 2005, se não me engano, né? Em relação a isso. Aí, gostaria de ouvir um pouco vocês sobre essas questões. E o Brendo, que é nosso colega da UEL, ele fez uma pergunta. Da UEL não, da UEPG, Universidade Estadual de Ponta Grossa, que é uma cidade bem pequena, perto de Curitiba também. Ele tem perguntado ali como que os professores têm observado práticas artísticas da geografia de fora do Brasil e de como elas têm contribuído para as discussões, por exemplo, aquelas discussões sobre geografias criativas que têm sido realizadas pela Harriet Hawkins. E só para falar aqui dos dois colegas, né, do Marcos e do Brendo, os dois são professores, né, de instituições do Paraná, e aquele lugar ali de Curitiba a gente às vezes brinca que é meio que a meca da geografia cultural brasileira, porque talvez seja o programa de pós-graduação com o maior número de professores ligados à geografia cultural. Chegando perto ali também da Federal de Goiás, em Goiânia, e de alguns outros lugares específicos que acho que eu não caberia listar aqui, senão ia ficar um tempo.
I might try and start the approach of response. Just turn the interpretation off for a second. So yeah, thank you so much. I really appreciate that background, Carlos, as well, to understanding more about the geography context in Brazil. I can't believe there are more than 100 courses. That's a huge world that we really need to be in dialogue more with. For me personally, the question non-representational, more than representational, I'm happy with either. I know there are some debate, some published debate as well around feeling quite territorial about which term and what one leads to, whether the challenge of the non needs to be there to really kind of emphasize the break with the more kind of new cultural geography style of work, more interested in image with symbols. But personally, I think the ethos is there, which is to try and understand how these different worlds, how they both coexist. And I think someone mentioned earlier, thinking about images as practices that act in the world. So personally, I don't find it necessary to create a strong distinction, I suppose, between those terms. But I would love to hear what Pete thinks as well. In terms of, it's really interesting, this reflection on artistic practices. I'd love to know whether, based on some of the discussion we've had, I'd love to know how, mainstream and accepted thinking with artistic practices is in Brazil, because I would say, the cultural geographies over the last decade, people like Harriet Hawkins have done a lot of work to really legitimize why creative practice is not just why it is a research practice in itself, why it's a different mode, a different medium of undertaking research, and not just an alternative way to communicate research ideas. It's not just a kind of science communication issue, but a different method of interrogating and questioning a problem, as well as working with different, site spaces, practices, communities. So I would love to know, how it's considered. In the UK, last year our conference theme was creativity. The RGS Royal Geographical Society conference was creativity, and that was a really interesting, I suppose, challenge to think about how far these ideas have come into not just cultural geography, but geography as a human geography, as a whole discipline, that there's enough recognition of these ideas that cultural geographers have really championed. So yeah, just to give some of the, I suppose, the background for me on that. Okay, thanks, come in as Vicky. I could Yes. come in quickly as well to follow up on Vicky. I mean, I think quite quickly after coining the term non-representational theory, Nigel Thrift sort of admitted he almost regretted using that phrase, and he talks about a theory of mobile practices, a theory of embodied mobile practices, and that really kind of, because people leapt on that idea, and it created this binary. So there were all these so-called new cultural geographers engaging, talking about representation, and that's the tradition I was schooled in at the University of Nottingham, where people like Stephen Daniels were writing about paintings and writing about art and literature and things and landscape gardens. And I think they felt like they were under attack. And so I think in creating that term, it made people think, it made people angry, but actually it's not as confrontational as it it really should be. I mean, sorry, it's not as confrontational as perhaps the term makes it seem. And Ben talked about that at the start, where he said, actually, it's not sort of against representation. It's just saying we need to think about how representations have affective qualities. We need to think about the materialities of different kinds of representational media, like the materialities of a book or a film, etc. So I personally, I talk about it because it's seen as tradition, but I try and
I don't often use the terms in a very affirmative sense to say, I'm building upon this tradition. I kind of say locate myself in relation to it, but I personally don't like the terms. I tend to talk about theories of practice more myself. In terms of the second question about how teachers have observed artistic practice of geography, I'm assuming it's university teachers, because teachers is it translates into English. It looks like school teachers when you see it. So I'm assuming you're talking about university teachers. I think it's interesting because it's the kinds of things Vicky talked about and the kinds of things you think about the work of Harriet and the people like Giada Paterli in Italy, who's a cartoonist and a geographer. Think about Tim Cresswell, who's a published poet and a geographer. Those kind of new forms of creative geo-humanities outputs, I think, engage in ways that standard academic writings can't. And I think that's useful, and it can be a really great way to engage students. But on the other hand, I think the way we get assessed as academics in our outputs, we have a research assessment exercise in which, in theory, you can submit any kind of output as a published output. But when we get graded up against our physical geography colleagues, when our departments decide what is the best work within a department, and you've got a scientific paper and you've got a creative output, the danger is that universities are very conservative institutions, and they pick the universal format of output, which is the kind of the peer-reviewed journal article. So I think within the discipline as a whole, some of those perhaps creative outputs are not valued by some of our colleagues as much as they could be. But actually, as a cultural geographer myself, I think those are some of the most important and exciting things that are being produced by cultural geographers, and the kinds of the non-standard book, the creative visual book that I know Vicky's involved in publishing, and people like Giada Paterli in the University of Padua is producing, and things like this. I just need to interrupt. I'm really sorry, but I actually have to go. If that's okay, I've just got another appointment that I also have to run to, but I just want to quickly interrupt. I hope the conversation continues if it can, but thank you so much for the invitation. And I really, really hope these dialogues will continue. And this is just the beginning of a longer and wider discussion. And thank you so much to Renee, the interpreter, for some really fantastic interpretation as well. But just to say thank you so much. And yeah, I'm apologetic that I have to leave now, but I do hope we'll carry on. Nós que agradecemos. Valeu, Vicky. Eu não sei se o Eduardo e o Carlos querem fazer algum comentário, mas só para fazer uma breve divagação dentro do que o Peter também comentou. Aqui no Brasil, efetivamente, a gente tem barreiras bem semelhantes, particularmente, por exemplo, quando se trata dos projetos de pesquisa, de bolsas para pesquisadores e coisas do tipo. E há uma intenção hoje na Universidade Brasileira, a partir de uma legislação que foi firmada no início dessa década, de valorização maior da extensão, ou seja, do que a gente chama do que eu acho que vocês traduziriam como University Outreach, ou algo assim, e de meios menos formais de transferência do conhecimento, como, por exemplo, documentários, obras artísticas, etc. Contudo, isso para a gente ainda é tudo muito, vamos dizer assim, novo, embrionário, e as avaliações ainda têm um caráter muito quantitativo ante qualitativo, do tipo, ao invés de você, de fato, fazer uma avaliação qualitativa, você simplesmente muda o percentual que as coisas são avaliadas, e, no final das contas, continua sendo quantidade, não qualidade, ou qualquer coisa do tipo. Então, essa também é uma coisa que a gente esbarra. E eu acho que aqui no Brasil a gente também tem a mesma coisa, no sentido do papel da geografia cultural ser meio que essa zona de fronteira que fica expandindo o que pode ou não ser chamado de pensamento geográfico, talvez, que é o elemento desafiador. Aí eu vou passar para o Eduardo e para o Queiroz, não sei se os dois querem fazer mais algum comentário, até porque eu acho que a gente já precisa ir encerrando pelo horário das tradutoras, pelo nosso horário aqui no Brasil, que já está no horário de almoço, no nosso caso. Normalmente aqui a gente almoça meio-dia, e para a gente são 1 hora da tarde. Então a fome começa a bater.
E é isso. Então, agradeço demais, Peter, também pela sua participação. Agradeço ao Ben, que ele teve que sair. Ele já tinha avisado antes que teria que sair mesmo quando desse esse horário, porque ele tinha uma questão médica. E a Vicky também teve que sair. Então, passo aí pro Eduardo e pro Queiroz. Valeu. Gente, eu quero só agradecer novamente e dizer esperar que a gente tenha outras oportunidades para continuar esse debate. Foi um grande prazer aí ouvir, já conhecia, né, os colegas de bibliografia, mas foi um prazer poder ouvi-los e trocar nessas 2 horas que ficamos aqui. Igualmente também, fazer como os colegas, agradecer por esse encontro e aguardar as próximas oportunidades de seguirmos aí colaborando e fazendo coisas juntos. Tá sem som, o seu som tá mutado. Poxa, eu mutei meu som e não lembrava que eu mutei meu som. Só queria aproveitar que para todos os presentes aqui, informar que a gente vai ter um evento ano que vem aqui na UFMG relacionado ao tema desse evento atual, que é o simpósio Encontro Luso Brasileiro de Geografias Emocionais, que deve ocorrer em setembro. A gente ainda não tem exatamente a data, mas é um colóquio internacional que é organizado principalmente pela professora Márcia, da Federal do Mato Grosso, e pelo Daniel Paiva, da Universidade de Lisboa, e que eu estou como organizador nessa edição, que vai ser aqui no FMG, onde a gente vai discutir isso. E aí fica o convite a todos e a todas para o ano que vem, caso vocês tenham interesse na temática, porque eu acho que boa parte do pessoal que está aqui deve ter algum interesse, considerando o tema do evento, né? Imagino que sim. Então, agradeço muito a todos e a todas, e agradeço mais ainda às tradutoras simultâneas que nos ajudaram aqui. Peço desculpas pelos problemas técnicos, mas trabalhar com Teams é isso. O Teams é complexo. E aí eu vou passar para o Peter, se ele quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade. I put something in the text and just like to thank you for inviting me to speak, for your wonderful feedback and questions, and for hearing about cultural geography in Brazil, which is really interesting and great to hear there's so many geography departments in Brazil. Então, gente, muito obrigado a todos e a todas. Nesse sentido, a gente vai encerrar aqui a chamada. Agradeço mais uma vez o Eduardo, Carlos, a Vicky, o Ben e o Peter por participarem conosco. Foi um prazer estar aqui com vocês, aprendendo um pouco sobre epistemologia, práticas e problemáticas da geografia cultural que nos atravessam aqui a um mar de distância, mas que não é tão distante assim, mesmo que com um conjunto de ruídos, como disse o Carlos e a Vicky. Então, uma boa noite para quem está no Reino Unido e uma boa tarde para quem está aqui no Brasil.